Olá, sejam bem-vindos. É uma honra muito grande estar aqui estar hoje com vocês. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Vou esperar todo mundo chegar para a gente começar com tranquilidade. Oi, Olá, boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia? Esperar o pessoal Tudo. entrar um pouquinho. Isso. Como tá, Melissa? Tudo bom e você? Tudo bem, Como é que passou o dia de hoje? Tranquila? tudo certo. Eu tava até pensando assim, eu não tinha me ligado, né, que a gente Hum. resolveu falar desse assunto e que amanhã é É dia dia do trabalhador. do... É dia do Que legal que trabalho. eu fui, enfim, fui pensar Aham. nisso só agora. Eu também fiquei pensando, depois falei, gente, e a gente fez véspera de feriado, né? Mas tá, todo Sim, dia tá feriado. é, Mas mas amanhã é dia do trabalhador, né? Dia do trabalho, na verdade, né? é isso. Bom, acho que a gente pode ir começando, né? Sim. E Uhum. depois a gente deixa gravado, né? Sim. Se Uhum. alguém precisar. Tá. Então, vou apresentar a Marcela, né? Marcela Barra. Ela é médica integrativa, né? Proprietária do Instituto Únio. E aí, Marcela, antes da gente começar a falar, né, sobre o assunto, queria que você explicasse um pouco para as pessoas, né? Tem muita gente que já sabe como é que funciona o instituto, né? Como é que Hum, é o atendimento lá, né? Que eu acho bacana a gente falar do diferencial, né? sim. Bom, então, a Melissa, ela trabalha com a gente no Instituto, né? Uma parceiraça, Hum, parceira em todos os sentidos. E a proposta é uma clínica multidisciplinar, né? Com um dos grandes valores da empresa é o acolhimento dos pacientes. Então, a gente trabalha de uma forma bem personalizada e trabalha com essa visão do todo, né? Em vez da gente tratar a doença, a gente tenta tratar a pessoa. E isso pode ser um pouco complexo, então por isso a gente tenta, né? Assim, é um desafio muito grande esse trabalho com todos os profissionais. Então, uhum, a proposta é assim, né? De forma mais simplificada, é essa, tratar o paciente como um todo. E, e aí a E o, gente. e o bacana também, né, Marcela, que acaba que assim é você olhar todas as funções, né? O corpo, a mente, né? É Exatamente. você trabalhar, é claro que a prevenção de alguma forma, mas principalmente reabilitar essa pessoa depois, né? Mostrar para ela que às vezes a doença veio como um caminho e depois ela vai ressignificar algumas coisas, né? Perfeito. Quando a gente fala trabalhar a pessoa como um todo, é isso, né? É pensar que a maioria das doenças físicas, elas têm um componente mental, um componente energético, que a gente fala, e aí a gente tratar isso a fundo, né? Da onde que veio, por que que começou, por que que eu tô tendo essas dores no corpo, de onde veio, quando começou. Então, assim, é uma investigação um pouco mais profunda, tendo uma visão bem amplificada, né? Assim, contando até com a crença da pessoa, qual é a crença dela, como ela lida com as emoções, como é a situação da família dela. Então, assim, é um pouco da medicina da família com medicinas complementares, né? Assim, essas medicinas alternativas. A ideia é bem por aí, assim. E aí entra o projeto, né? Que eu acho que seria importante a gente estar falando, por que que a gente está falando de trabalho, né? E aí eu queria que você explicasse um pouco, porque assim, é, a ideia que a gente teve foi de levar isso para essas pessoas que hoje, né? A gente sabe que muita gente está na quarentena,
mas que tem pessoas que, mesmo a gente estando na quarentena, no isolamento, estão tendo que sair de casa, né? Elas tem algumas pessoas que não tiveram a opção, né? Quem trabalha com serviços essenciais, como os médicos, né? Pessoas que trabalham nos hospitais, né? Os profissionais de saúde de modo geral, e alguns outros setores também, né? Mesmo a gente estando no isolamento, tiveram que continuar no trabalho, né? Isso. E aí eu queria que você contasse para a gente um pouco do projeto, que para Assim, as por que que pessoas. surgiu, né? O que aconteceu foi Uhum. que a clínica foi liberada para reabrir, né? E a gente, claro, a gente foi tomando todas as providências, diminuiu a carga horária, mas a gente foi voltando. E aí a gente voltou com os funcionários. E a gente começou a perceber que existia muito medo, né? O medo do transporte público, o medo, qualquer pequeno sintoma virava um medo muito grande. Então eu vi que o ambiente do trabalho, isso porque a clínica ela ainda é pequena e não tem tantos funcionários, né? Então, assim, eu comecei a perceber que, poxa, se ali estava assim, imagina as empresas que. Porque muita gente reduziu, mas muita gente está trabalhando mais, né? E tem gente, inclusive, tem alguns funcionários que até levaram empresários na justiça, né? Que os empresários mantiveram as atividades, eles foram levados na justiça. Então, assim, a ideia foi como proteger esses funcionários, né? Porque se alguns ramos eles têm que funcionar, o que fazer então para proteger essas pessoas? Então, a ideia foi essa, assim, o nosso projeto é em cima dessa ideia. E aí, como vai funcionar? Assim, a gente está até trabalhando nesse projeto juntas, né? E a gente É está um prazer, né? começando. É Nossa, muito fiquei muito bacana o feliz. projeto. Fiquei muito feliz. Uhum. Porque tem três coisas, assim, principais, e eu tô falando assim, como neném no ramo, né, empresarial, empreendedor, enfim. Mas é pensando mais nessa parte de saúde integral. Então, são três coisas que a gente está levando em consideração. A primeira é manter o ambiente físico seguro, né? Então, se tem EPI necessário, se tem uma máscara, se tem o álcool gel no ambiente de trabalho, mesmo que você trabalhe home office. Então, assim, que as empresas possam dar esse apoio, sabe, de alguma forma. Então, poxa, se você está trabalhando de portas abertas, se precisar, tem uma luva, se precisar, tem ventilação. Então, toda a questão da proteção mesmo física, isso é um dos pontos. O segundo ponto é dar voz para essas pessoas, né? Para esses trabalhadores. Então, assim, se existe alguma angústia, se existe algum medo, se existe algum problema que envolve tanto os funcionários quanto ah, os donos, RH, enfim, todo mundo que envolve a empresa, que eles tenham uma voz, sabe? Então, assim, conversar, né? Para a gente poder expor realmente aquilo que está incomodando. Eu acho que isso é sempre importante, mas nesse momento é principal, né? Então, essa é a segunda coisa. E a terceira é essa parte mental, que assim, é bastante o nosso foco, né? E o Uhum. seu, com certeza, mas essa parte mental, que é cuidar do ambiente interno, porque a gente precisa cuidar do interno para a gente saber o que fazer com o externo, né? Assim, tá pronto para qualquer parada. E eu acho que é inclusive o que você trabalha no seu curso, né? Assim, como Uhum. viver melhor no estresse. Então, quer dizer, o estresse Sim. ele tá aí, né? Então, É. não adianta a gente negar ele. E aí eu E acho que é acaba trabalhar que, esses e três acaba que pontos. isso é tão importante, porque se você está no medo, você vai usar a luva, você vai usar a máscara, mas na hora de você tirar a máscara, você acaba se contaminando, né? Assim, você não tira, você não usa ela adequada. Então, acho que assim, essas dicas são muito importantes, porque pelo menos o que os estudos estão mostrando que o maior risco de contaminação é quando você vai retirar o EPI, né? Que é a máscara, principalmente, né?
E dependendo do trabalho, é muito incômodo, né, usar a máscara, né? E a pessoa tá lá trabalhando, transpira. Então, dar essas dicas eu acho que é fundamental, né? Isso. Porque tem, inclusive, está se falando muito agora da falsa sensação de proteção, né? Que é, por Uhum, exemplo, o que o uso das luvas traz. Então, uhum. ali você está achando que está protegido, mas toca em tudo com as luvas e depois toca no rosto e aí não adianta nada, né? Então, assim, talvez é até Exatamente. melhor ficar sem as luvas para você lembrar, poxa, eu tenho que lavar as mãos, então cuidado com essa falsa sensação, né? A gente estava até conversando sobre a máscara, que a Uhum. gente tem essa mania de ficar arrumando, pegando toda hora, ou então colocar aqui embaixo. Nossa, cansei, vou esperar, entrei no carro, coloca aqui embaixo. Então, assim, não adianta muito, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado mesmo. Poxa, é um material para proteger, então vamos usar corretamente, né? Senão vai dar essa falsa sensação mesmo. Exatamente. E até o risco, né, aumenta, né? Porque você tá ali, a máscara, se você não cuidar dela adequadamente, ela vai ser um É objeto de até pior, né? contaminação, né? É até Isso. pior, né? E aí, como é que funciona o projeto, assim, para quem tiver interesse, né? Tem algumas pessoas, até tem empresa, tudo, Isso. O entrar em projeto contato. Uhum, ele é completamente online, né? Então, assim, a gente teve que uhum, pensar em alguma coisa que não precisasse do contato. Então, ele pode ser para qualquer pessoa de qualquer lugar. Desde pequenas empresas até empresas maiores. A ideia é uma disseminação de conteúdo durante 10 dias. Então, a gente vai colocar numa rede, pode ser WhatsApp, pode ser Telegram, enfim, colocar os funcionários, os colaboradores, quantos forem necessários para a empresa, quem quiser e puder. E a gente vai divulgar, a gente vai enviar vídeos de saúde um por dia, durante esses 10 dias, né? Então, nós somos cinco profissionais, né? É a Melissa, a psiquiatra, eu de médica, a nutricionista, a psicóloga e uma terapeuta Theta Healing. Então, uhum, assim, tem um dia que a gente vai falar sobre saúde mental, tem um dia que a gente vai falar sobre o uso das máscaras, tem um dia que a gente vai falar sobre. Vai ter uma meditação guiada. Então, tá ficando assim, bem legal, né? A gente está uhum, começando. É claro que a gente vai começar primeiro com o Instituto Únio. Já temos algumas empresas interessadas. A gente está vendo com o pessoal do Boticário, o pessoal da Farmácia Longevitar. Então, tem empresas grandes que eu acho que já vão se encaixar assim, no perfil. uhum, E aí vão ser esses 10 dias de conteúdo, né? A gente vai abrir no quinto dia e no 10º dia para esclarecer dúvidas. uhum. E, e vai ser isso. Então, a gente vai ver como vai funcionando isso, tentando aprimorar. Eu posso até, Melissa, deixar. Tem um e-mail que eu criei só para isso, então eu vou Uhum, deixar. Eu vou até colocar depois aqui na, uhum, na rede para a gente deixar o e-mail. E aí, quem tivesse interesse, mandar o e-mail para a gente, que aí depois a gente faz uma anamnese assim, da empresa, né, dos funcionários, para a gente entender o perfil do funcionário, se o funcionário ele pega ônibus para ir se ele pega ônibus, se ele está trabalhando em casa ou não, se está trabalhando reduzido, ou se uhum. está. E aí, se tá com esse medo, como tá mais ou menos. Como estão as emoções, enfim. E aí eu fiquei dispersa porque eu vi que meu pai entrou e isso me... É. E é lindo o projeto mesmo, eu vi. Mas Então, e é tão bacana isso que você está falando, porque assim, o que que a gente vê, né? A gente vê duas situações, né? A gente vê o funcionário que ele entende que ele precisa trabalhar porque as coisas precisam girar, né? E acaba que e aí eu tô com medo também, não só da doença, mas de perder o emprego, né? Porque a gente vê que está uma situação econômica difícil, que está ficando delicada. E a gente vê essa pessoa que, quando ela está no medo, na hora que ela vai trabalhar, a capacidade dela, a memória, a atenção, tudo fica prejudicada, né? Então, até mais cedo, eu estava conversando com uma médica amiga minha de São Paulo, que ela é médica do trabalho. E ela estava falando exatamente isso, né? A preocupação que muitas vezes o funcionário tem de pegar a doença no ambiente de trabalho. uhum, Mas quando você tem esse acolhimento da empresa,
É como se você pegasse assim, né? Vamos juntos passar por isso, né? Eu estou aqui te apoiando porque eu preciso de você e eu me preocupo com você, né? Porque a maior riqueza das empresas, né, são as pessoas. Então, quando a gente tem essa noção, né, o E empregado, ele também sente isso na pele, né? com certeza, assim, é importante essa questão de que as empresas estão reabrindo, né, devagar, mas isso não quer dizer que o cuidado não tenha que existir, né? Pelo contrário, então ele tem que redobrar. Então, assim, por isso que eu falei até de ser aberto, de conversar, porque até os próprios donos das empresas estão um pouco perdidos quanto a isso. Então, eles precisam Exatamente. entender, eles precisam saber qual que é a demanda, o que vocês precisam, o que vocês estão sentindo. Então, precisa, né, dessa conversa, assim. Tanto os empresários quanto os funcionários, eles estão tendo que reinventar, né, se reinventar. Então, qual que é o impacto disso, assim? Eu quero até te perguntar isso, assim, como você Uhum. vê isso? Como você vê o impacto da saúde mental dessas pessoas que estão precisando se transformar? Todos nós, né, assim, mas Exatamente. especialmente, assim, nesse ramo de trabalho, de empresa. Como você imagina a saúde mental dessas pessoas? É, a saúde mental, né? Eu acho que hoje as pessoas estão no estresse, né? E é óbvio, né? Imagine que nós não estamos agindo tanto, né? Foi tirado o direito da gente de fazer as coisas temporariamente, mas foi, né? E algumas pessoas, principalmente aquelas pessoas que são mais práticas, que são mais de ação, elas tendem no estresse a ficar mais reflexivas, né? E aí muitas vezes eu posso ir para ansiedade, eu tenho dificuldade às vezes de iniciar o sono ou de manter o sono, né? E aí vem todo o pessimismo, né? Que ele é bem coletivo, né? Aquela contaminação, né? Que uma pessoa muitas vezes pessimista, ela consegue contaminar. E como a gente tem as redes, né? Assim, os meios de comunicação hoje online, essas pessoas ficam ali no WhatsApp, né? Mandando informação A gente negativa. absorve a energia, né? Absorve, mesmo assim na distância absorve, né? Eu até hoje conversando com uma paciente, ela é mais, assim, mais caseira, né? Uma pessoa que está super adaptada a trabalhar em casa. Quem é mais social sofre mais, né? Precisa mais esse contato com o outro, com todo mundo, com o ambiente. Essas pessoas, elas estão tendendo a sofrer mais. E aí, o que aumenta, né, o impacto é você não ter uma data fixa, né? Porque imagine, a gente está vendo uma situação que, porque a gente até fica restrito, né? Assim, tal dia eu saio do repouso, né? Fiz uma cirurgia, tem uma data marcada para voltar às Essa atividades. incerteza mesmo, né? Essa incerteza que eu acho que é o que mais potencializa o estresse, né? E vai dando uma sensação, né? Quando você sai, parece que algo, né, que você não está vendo, que pode te atingir, e aí não tem como você se defender, né? Então, tudo isso trabalha muito emocional. Então, se a gente não usar esse momento para ir para ação de coisas que são importantes, mas que às vezes eu não tinha tempo, né? Assim, atividades, organizar algumas coisas que para mim eram importantes, ou tentar organizar o trabalho em casa ou voltar ao trabalho e conseguir organizar a rotina em casa. Então a gente tem que aproveitar esse momento, porque eu vejo que quando ele acabar, vai ser tudo bem diferente. Então, se a gente não se adequar, né, eu acho que Eu acho que esse impacto ele pode ser maior ainda maior. da saúde mental depois, né? Maior, porque aí o que, que acontece, né? É até um estudo novo que eu estava vendo. Você volta para uma situação achando que ia ser como antes. Uhum. Né? Nossa, voltei, vou sair de casa, vou voltar como antes. E nesse período, as pessoas elas mudaram, a forma de consumir mudou, né? Quem não tinha uma reserva econômica está sofrendo, e aí essa pessoa vai entrar e vai falar: opa, eu vou ter que mudar, porque aquele padrão de consumo que eu tinha
né? Eu aprendi que não era legal, né? E aí tudo vai mudar. Eu acho que o consumo vai ser bem diferente, as nossas relações com os nossos clientes vai ser diferente. Eu vejo que a conexão vai ser muito mais intensa nesse período, né? Então, a gente tem que trabalhar muito isso, principalmente nos empresários, né? Nas pessoas que trabalham com venda, né? Pessoas que trabalham com meta, elas vão ter que usar a criatividade para mudar, né? Para tornar um padrão de consumo que vai ser diferente. E a doença mental, eu vejo que vai ter um impacto. Eu até assisti uma notícia essa semana falando que já dobrou, né, os casos. Mas eu acho que daqui uns 6 meses para mais que a gente vai ter realmente uma noção da quantidade, né, do aumento, né, de número de recaída, né, tanto de depressão, principalmente da ansiedade. Uhum. E eu até tô vendo você falar, assim, eu até estava pensando sobre o projeto. Como a gente está começando, a gente vai começar a receber os feedbacks agora, né? Se, se é até importante a gente ampliar esse tempo, né? Se realmente 10 dias a gente consegue ajudar de uma forma mais profunda, mas eu acredito que assim, que seja uma amostra, né? É uma amostra Uhum. de como, do conteúdo que a gente tem e do que a gente pode oferecer. Então, se vocês que estão ouvindo souberem de alguém que possa se interessar nesse tipo de trabalho, nesse tipo de projeto, avisa a gente, né? Assim, Uhum. pelo Instagram, enfim, a gente consegue ir atrás e colocar o e-mail, porque eu acho que nunca foi tão importante falar em saúde mental. Uhum. Com certeza. E no ambiente de trabalho, isso, isso não pode ficar escondido, né? Assim, isso Exatamente. não pode ficar de lado, né? Então, eu acho que é isso. A intenção foi essa, sabe? Esse trabalhar integral é tudo. Então, a gente tem vídeos. Eu fiz aquele vídeo da limpeza nasal, que as pessoas até procuram muito, sabe? Perguntam muito sobre isso. Então, a lavagem nasal tem alguns vídeos falando sobre procrastinação e sobre o medo. Então, a gente vai sentindo a necessidade, sabe? A demanda das pessoas nesses ambientes. E eu acho que é isso. Tem até a Cris Alves, Marcela, ela falou assim que ela teve crise de labirintite por causa do estresse, né? Como a gente Uhum. percebe isso na clínica, né? Os sintomas emocionais, né? Assim, a pessoa ela entende muito como depressão, ansiedade, como choro, né? E assim, e a gente percebe como não é somente isso, né? Como esse emocional ele reverbera no nosso corpo, né? Porque quando a gente está no estresse, a gente adoece o corpo inteiro. E achei bacana ela falar, e é exatamente isso, né? E aí eu queria que você falasse pra gente sobre essa questão do autocuidado, né? Porque eu vejo que assim muitas pessoas perguntam, né, e falam assim: "Ai, mas eu não tenho tempo, né? Como é que faz para fazer esse tanto de coisa?" E aí assim, eu até você me atendeu essa semana, me explicou algumas coisas e eu achei bem bacana, né? Essa coisa de você criar o hábito, assim, a rotina, né? E como que a gente pode se instalar na nossa vida, assim. Eu acho que você podia falar disso, que eu acho que é bem bacana, até para as pessoas entenderem, né? Que, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, mas fazer esse tanto de coisa, né? Igual a lavagem do nariz, né? Vai demorar, vai ser difícil. E como é que a gente vai fazendo isso no nosso dia a dia? É. A gente começar hábito é sempre desafiador, né? Um novo hábito. Uhum. E então, assim, o ideal é ir começando devagar e ir tentando adaptar com aquilo a sua realidade. Então, assim, não adianta a gente também, eu falo muito isso, é muito individual, né? Então, não adianta a gente querer fazer tudo aquilo que a gente vê
não sei, uma amiga fazendo, ou a gente vê alguém fazendo na internet, às vezes aquilo não encaixa na sua vida e tá tudo bem. E eu sinto isso, assim, eu até não sei se você reparou isso, mas assim, até, por exemplo, nossa, vamos tomar um medicamento ou tomar um suplemento, qual que é a melhor forma para você, né? Assim, poxa, tem como a gente manipular isso aqui em cápsula, tem como a gente manipular isso em sachê, tem como a gente fazer injetável, tem como a gente fazer de uma outra forma, né? Se você preferir, a gente faz em chás ou a gente faz uma consulta com o nutricionista para tentar consumir isso nos alimentos. Então, assim, tudo eu acho que essa questão da personalização do cuidado mesmo, eu acho que ela é essencial, assim, né? Então, é personalizado. Então, eu acho que o cuidado é esse, é devagar. É a gente ir entendendo o que que faz bem pra gente, porque não adianta você criar uma rotina de várias coisas para fazer e aquilo te frustrar, porque você não vai conseguir seguir, né? Então, a questão é essa, é ir tentando e ter calma, porque 5 minutos que você sentar e fazer uma respiração é, com atenção plena, já pode mudar o seu dia, né? E aí depois você Exatamente. vai encaixando, vai aumentando um pouquinho, o, vai sentindo a melhora, vai sentindo os benefícios, e aí você vai mudando. Porque criar rotina pode ser só, por exemplo, uma atenção plena na hora de tomar café da manhã, entendeu? Na hora do seu café da manhã, em vez de estar ligado à televisão, ou de estar algum barulho, alguma conversa, ou alguém lavando prato ali, enfim. Só isso já é uma mudança, entendeu? Então não precisa ter enfim, todas essas medidas, todos esses hábitos, né? É. Então eu acho que é um E é pouco por aí. exatamente isso que eu vejo, assim, porque muitas vezes a gente tem dificuldade, né? Quem é muito desorganizado, assim, tem dificuldade de criar rotina. Mas se você começa em dosinhas, né, Exatamente. homeopáticas, quando você Uhum. vê, aquilo ali já se tornou um hábito e aí você já parte para o outro, né? É, Porque eu acho que a maior dificuldade, pelo menos assim, que as pessoas me falam é você querer começar tudo de uma vez, né? Aí é muita mudança. Então, quando você vai instalando essas mudanças progressivamente, acho que fica bem mais fácil, né? exatamente. Tem gente que tem mais facilidade, né? Tem gente que gosta realmente de seguir uma rotina certa. Tem gente que não. Eu até sou dessas, assim, eu não gosto de fazer tudo igual todo dia. E então, até isso eu tive que entender, né? Poxa, eu não gosto de fazer tudo todo dia, então como que eu vou fazer isso, né? Posso ter um hábito de fazer alguma coisa um dia e depois outro, fazer a lavagem um dia e no outro dia eu faço a respiração, enfim. É adaptável. Por isso que assim, é importante o papel do paciente, né? Que isso é uma coisa importante na integrativa. Então, quer dizer, você se responsabiliza por isso e o profissional ele vai te guiando, né? Ele vai te dando as opções. Olha, a gente pode fazer assim, 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 e, e aí E aí o vai te paciente que guiando. escolhe, né? Assim, a Isso, forma o como ele paciente vai que vai. decidir. É porque não é como uma doença, né? Que, olha, você precisa tomar essa medicação para resolver esse problema, enfim. É o Exatamente. autocuidado, é saúde, é cuidar da saúde. Então, isso tem que Uhum. partir de você, né? É Então, a assim, medicina integrativa, ela busca muito isso, né? Você trabalhar dentro do que é importante para você, da sua personalidade, das suas escolhas de vida. Vocês exatamente, dão as opções para ter exato, mais saúde, né? isso, exatamente. Isso é um dos princípios, né? Dos princípios, né? Eu achei até interessante você, antes da gente falar sobre isso, você falar é, do que, por exemplo, a ansiedade pode gerar no físico, né, também, que não é só o choro ou a palpitação, enfim. É, isso é uma questão que a gente trabalha muito, né, assim, o seu corpo, ele tenta jogar para fora de alguma forma, e nem todo mundo joga para fora da mesma forma, né, então, muita Exatamente. gente, por exemplo, tem constipação, ou tem alguma alteração de pele, aparece uma alergia, né, assim, subitamente, e isso pode ter muita relação com o emocional. Antes, essa relação, eu acho que assim,
até durante a minha faculdade, que foi recente, e essa relação ela não era muito bem vista, né? Muitas vezes falava, não, isso aí é emocional. Só que ela é importante. Realmente pode ter um fundo emocional mesmo, mas existe uma ligação, é, toda uma fisiologia nisso, né? E o seu corpo tá tentando jogar aquele sentimento para fora de alguma forma. E aí Exatamente. eu acho que nesse momento isso está aparecendo para muita gente, né? Assim, como que o meu corpo joga essa tensão para fora? Exatamente. E é individual também. Então, por isso que É. o autocuidado tem que ser individual, né? Porque você tem que se descobrir, você tem que descobrir como é que você age nesses momentos de estresse. E quando você descobre, né, você acolhe, né? Porque eu até fiz uma live esses dias, ele falou exatamente isso. Quando a emoção você percebe que ela é sua, né? Você cria uma intimidade com ela, você acolhe e aí você resolve, né? Porque aí você percebe que é sua, é o que você deu conta naquele momento, você tem compaixão, né, por aquele estado. E aí você vai se descobrindo e vai se libertando de muitas coisas, né? Exatamente. E é bem assim, bem, eu acho que é um momento que a gente está falando muito sobre meditação, né? Sobre atenção plena, porque acaba que aquele acelerado fora, né? Assim, o mundo não está tão acelerado mais, e aí a gente está tendo tempo. Então tem muita gente que está usando o tempo para isso, né? Para meditar, para fazer o autocuidado, né? Eu acho que usar esse tempo que algumas pessoas estão achando que estou tendo tempo demais comigo, né? Se a gente aproveitar para isso, a gente vai descobrir muita coisa, né? Foi interessante você comentar sobre isso, porque a questão da meditação, né, que veio para o Ocidente como mindfulness, ele veio entrando nas empresas, né, para a gente até voltar a comentar sobre essa saúde do trabalhador, para poder aumentar a produtividade, né? Então, assim, Exatamente. várias empresas já adotam isso, tá? Tem algumas empresas que têm uma salinha de meditação, ou então algum entretenimento, né? Uma mesa de sinuca, uma mesa de pimbolim, pimbolim, né? Uhum. Então, assim, isso também é importante, né? E aí a gente envolvendo a empresa toda nisso, mostrando o papel da meditação, como começar a meditar, como envolver todos nisso, a gente consegue, inclusive, aumentar a produtividade, né? E isso dá uma Exatamente. segurança para o trabalhador também, de que, poxa, eu vou manter o meu emprego, né? Eu quero manter o meu emprego, se esforçar para isso. Então, acho que o mindfulness, que é a atenção plena, né? Ele se encaixa muito nesse projeto que a gente está falando também, assim. Para quem entrou um pouquinho depois, a gente começou falando de um projeto do Instituto que a gente está envolvida, um projeto para empresas, para a saúde dos trabalhadores da empresa, tá? Alguns vídeos de saúde que a gente vai enviando por WhatsApp ou por Telegram, tirando dúvidas especificamente para a empresa, tá? Só para quem não Nesse ouviu ainda. momento, né, o foco é a empresa entender como é importante cuidar da saúde de uma forma integrada, né? Cuidar da saúde tanto física do trabalhador e principalmente mental, né? Que ela, muitas vezes, eu vejo muito isso, né? Que eu fiz perícia trabalhista há muito tempo. E as maiores queixas, né? As pessoas que levam os empresários na justiça é isso, né? Às vezes ela não tinha nada contra a empresa, mas ela achou que em algum momento ela foi não acolhida, né, de alguma forma, e aí muitas vezes entra na justiça. E é exatamente isso, é você trabalhar o maior potencial dentro da empresa, que são o nosso RH, né, que são os empregados, né? Quando você trabalha eles, quando você trabalha as relações interpessoais e principalmente, né, tira dele o estresse, né? E hoje a gente está com estresse coletivo, se aumenta a produtividade. Eu conheço, né, várias pessoas que trabalham, eu trabalhei com cursos, né, um tempo para RH de algumas empresas, trabalhei em alguns hospitais, e a gente vê exatamente isso.
como é importante você mostrar isso para o trabalhador, porque muitas vezes ele não tem recurso, né? Ele vai aprender isso no trabalho. E dois Exatamente. terços da nossa vida, na maior parte dos trabalhadores, a gente fica no trabalho, né? No ambiente de É trabalho. isso. E nesse momento, a flor da pele, né? Que essas emoções, tudo a flor da pele, a gente quer se sentir acolhido, né? Todo mundo Exatamente. quer essa sensação e quer entender que a empresa, poxa, tudo bem, a empresa precisa funcionar de alguma maneira, precisa estar de portas abertas, mas o que eles estão fazendo para me proteger também, né? Então, eu acho que é importante, eu acho que vai ser bacana e inclusive, não sei se você quer abrir para perguntas. Uhum. Eu estava olhando aqui Tem se mais alguém alguma quiser pergunta? fazer alguma pergunta, né? Alguma dúvida sobre algo que tenha ficado, assim, em dúvida sobre o projeto, né? A Lid Santos perguntou, tudo bom, Lid? Prazer ter você aqui. Ela já teve lá no Unio, né? Ela conhece o Unio. E ela quer saber, Marcela, se espinhas no rosto podem ter fundo emocional. Sim. Bom, eu não sou dermatologista, né? Uhum, Mas o que eu aprendi dentro da integrativa é que, é claro que assim, é multifatorial, tá? Então, espinhas pode ter várias causas, mas pode estar muito relacionada com a saúde do intestino, que, né, você já deve ter ouvido a gente falar muitas vezes que é uhum, nosso segundo cérebro. Então, tem toda essa relação de mente, intestino e pele. uhum, Então, sim, com certeza. Na verdade, Lídia, assim, eu acho até que a grande maioria das doenças, elas têm um fundo. Como que a gente acredita, assim, né? O que a gente estuda na integrativa? Que as doenças, elas começam em outro plano antes de chegar no plano físico. Então, essas doenças crônicas, né? Geralmente, doenças inflamatórias, né? Então, quer dizer, elas estão primeiro num campo energético, que algumas pessoas têm sensibilidade de sentir, outras não. Depois elas vão para um plano mental e aí elas atingem o físico. Então, quando ela chegou no físico, ela já estava ali no seu plano mental há muito tempo, né? E então, assim, é assim que a gente tenta tratar, né? A gente vai tratando os planos para a gente poder chegar lá na base e tentar realmente, que aí a gente fala em cura mesmo, né? Tentar curar aquilo. uhum. Então, com certeza. É bem bacana. E acaba que isso tem muito a ver com as emoções mesmo, né? Porque É. muitas vezes você está no estresse um tempão, mas quando você vai ver depois de 5 anos, você tem alguma lesão física, assim. Cada vez mais eu venho acreditando nisso, assim, como tem relação, né? Demais. É aquela Com história que a gente falou, emoção. né? De jogar para fora. Às É, vezes pode ser isso exatamente. também. É claro que tem muitas questões hormonais envolvidas, então pode ser um Tem. uso de medicamento, Uhum, enfim, igual eu falei, é multifatorial, mas tem muita uhum. relação com o intestino. Vamos consultar, Lid. É. Poxa. Então, Marcela, o Meditamel está falando assim que realmente como funciona, né? Eles fazem meditação e yoga nos colaboradores e é lindo assim, eles começam a ver o trabalho, a rotina de outra forma. É tão bacana que assim, o ano passado eu fui num congresso europeu e todo dia antes da palestra tinha meditação, né? Que a base que eles falavam era: você vai meditar antes para você conseguir absorver melhor a informação, né? E eu tenho visto muito isso, assim, né? Quando você faz pela manhã, você consegue, eu pelo menos consigo ter um rendimento muito melhor do meu dia. É porque é aquela. É o que a gente fala, né? Assim, as ideias estão todas misturadas aqui e a gente meditar ou até tentar meditar, a gente começa a aprender a ver como observador, né? E você vendo como observador, você consegue desalinhar isso, desenrolar, né? Então você consegue entender melhor, você consegue ver melhor as coisas estando do lado de fora. E a meditação, a ideia da meditação é essa, né? Então é você ser observador. Então, quando você está praticando, você vê aquele pensamento, ele chega, você acolhe ele, deixa ele embora, para poder tentar organizar as coisas na cabeça, né? Então, assim, numa empresa, poxa, imagina que ideal seria, né? Assim, ter
uma rotina de uma meditação no início, no começo de tudo, para depois todo mundo começar a trabalhar, né? Esse seria o mundo ideal. É, E é verdade. acontece em várias empresas, né? Empresas grandes, muitas já fazem isso. E assim, como as pessoas que têm essa consciência, né? Como os empresários que têm essa consciência conseguem ver a longo prazo, né? Dos profissionais. A Betina está até falando, Marcela, sobre que o sonho dela é meditar e ela não consegue, parece, né? Que para controlar a ansiedade. Assim, eu sei que você medita, você faz yoga, né? Acaba que eu não faço yoga, só medito, mas é uma crença muito limitante as pessoas têm, né? Acham que ficar sem pensamento nenhum é meditar, né? Uhum. Eu acho até E assim, Melissa, que para a gente falar que a gente aprendeu a meditar mesmo, demora um tempo, né? Para a gente dizer, poxa, meditar é prática também, né? Então, se você conseguir sentar e prestar atenção na sua respiração, isso já é um começo e você vai já é desenvolvendo meditar, isso. exatamente. É. Uhum. Mas que bacana. Cola na Melissa que ela me Ah, ensinou, é isso aí. Cola na Melissa ela- que é sucesso. a Tati é uma fofa. Um beijo, Tati. Ai, ai. E a Tati que é sucesso, é uma psicóloga linda, super, super inteligente. Legal. Tô rodando aqui para ver se tem mais alguma pergunta. Eu tô achando aqui, acho que não mesmo, né? Se tiver mais alguém que queira fazer alguma pergunta, né, antes da gente finalizar, é claro que tem muita coisa, né, para a gente pensar, né? Eu acho que esse projeto é uma pontinha só, né? E Isso. acaba que foi o que a gente percebeu de mais importante nesse momento, né? Mas nada impede, né, Marcela, de ter outros projetos à medida que as empresas também vão vendo outras Sim, necessidades, né, de sem fazerem outras dúvida, coisas. sem dúvida. A gente vai desenvolvendo, né? A gente vai melhorando e recebendo feedback e tentando organizar o que Uhum, for melhor. É uhum. isso. Eu olhei aqui, parece que não tem mais nenhuma. Eu acho que para a gente finalizar, eu vou tentar gravar a live e aí a gente colocar, né, o e-mail. E também convidar as pessoas, né, que não conhecem ainda o Instagram, né, do Instituto Únio, Ah, né? sim, sim. Eu vou até colocar aqui, né? Uhum. Que acaba que lá no Instagram já tem várias dicas, né? A gente sempre procura dar dicas de autocuidado, né, de coisas simples, né, para se fazer. Eu acho que aquele vídeo que você postou, achei bem bacana, né? Porque muita gente veio me perguntar, né? Como é que fazia aquilo. Então, Qual? Da limpeza do nariz, né? o da limpeza do nariz, né? Que Esse como é importante. vídeo, eu tô organizando assim para fazer, para realmente dar as dicas de como fazer, né? Porque aquele vídeo eu simplesmente filmei fazendo. Então eu tô fazendo ele, eu tô organizando ele para falar direitinho como fazer, posição, o que precisa ser feito para evitar qualquer intercorrência, né? Então eu vou colocar ele ainda, eu vou te passar ele também, porque é bem legal, E assim, qual que é a importância maior, assim, que é uma lavagem mais completa? Qual que é o diferencial, assim, que muitas pessoas me perguntaram, eu não sabia responder. Então, porque quando a gente usa, por exemplo, conta-gotas, a gente não consegue lavar todo o canal, né? Uhum, Então, uhum, isso é uma forma de purificação para a gente poder realmente lavar tanto fisicamente, e aí para a cultura yogi, para a cultura ayurvédica, né? É uma limpeza energética também. Então, assim, você está abrindo um canal importante, né, para poder fazer circular toda uma energia no seu organismo. Então, ela é a porta de entrada, né? Uma porta de entrada para o nosso sistema respiratório e uma uhum, porta de entrada energética também. Então, essa limpeza uhum. é muito, muito bom para quem tem rinite crônica, para quem tem sinusite crônica, para tentar desmamar esses medicamentos, né,
anticongestionantes que a gente fica viciado, aí já fui uma dessas Uhum. viciadas. Então, é uma prática muito legal. E a frequência para se fazer tem, assim, de tempos em tempos ou não? Só quando houver Então, necessidade? pela Ayurveda é uma prática diária mesmo, como escovar Uhum. dente, sabe? Uhum. Só que o que eu costumo indicar é sazonal, então, né, aquele período que todo mundo começa a congestionar mais e, né, começa aquela rinorreiazinha, você já começar a fazer e começar com alguns sintomas, se sentir algum sintoma. Agora, sim, se a pessoa for realmente, se a pessoa for mais alérgica, se ela for mais propensa a ter uma sinusite, enfim, ela fazer isso como hábito diário mesmo, sempre. Uhum. Como escovar os dentes, né? Raspar a língua. Isso aí. Entendi, né? E assim a gente vai colocando os hábitos, né? Hábitos de Exatamente. saúde para a gente não adoecer, né? Que eu acho que a função é basicamente essa. Isso. Nunca foi tão importante a gente estar Exato. saudável, né? Assim, a gente está começando a dar a devida importância para essa atenção primária, para prevenção. Então, Uhum. vamos cuidar da gente, vamos cuidar da mente, vamos cuidar do nosso corpo e, pelo menos, Que a é o nossa nosso casa, maior tesouro, né? o nosso templo, né? Porque exatamente, porque é o mais importante, né? Não adianta a gente cuidar de outras coisas e não tá bem, né? Eu acho Exatamente. que isso que está acontecendo é para mostrar como nós precisamos ter uma boa imunidade, né? Uma cabeça boa, um É, físico bom para a gente não adoecer, né? exatamente. Assim, só tomar, por exemplo, a gente está prolongando aqui, ia terminar, né? Mas por Hum. exemplo, você tem uma pressão alta ou você tem enxaqueca. É claro que o uso do medicamento é importante, mas a pessoa tem que entender que só tomar o medicamento é pouco. Ela pode fazer muito mais por isso, entendeu? Porque a gente está vendo que o uso do medicamento, ele pode trazer uma alteração também na imunidade. Só o fato de você estar usando, né? Porque altera a microbiota intestinal. Então, o ideal é, claro, você estar saudável, né? Então, quer dizer, tem muito o que a gente fazer pela nossa saúde, além de tomar o medicamento, né? Porque às vezes você fala assim, não, eu tenho pressão alta, não, mas eu tomo remédio direitinho, todos os dias. Mas assim, tem mais o que fazer por isso, entendeu? E as pessoas precisam entender isso. E isso é fundamental, né? Meus pacientes sempre perguntam quando eles melhoram, o que que eu posso fazer a mais a partir de agora para eu não adoecer de novo, né? Uhum. Além de tratar, é ter uma qualidade E de vida. agora, né? E E aí muitas vezes a depois. gente percebe a necessidade da gente cuidar da gente só quando a gente está doente. Eu acho que ter essa noção de que eu preciso prevenir é pouca gente que tem, mas se a gente quiser envelhecer com qualidade, a gente vai ter que mudar esse padrão, né? Essa necessidade de mudar os nossos valores mesmo, né? De cuidar É da isso, gente para evitar a doença. é isso. E a gente começar pela saúde mental, sem dúvida. Uhum. Ai, foi ótimo, assim. Ah, Eu adorei ter você aqui. que bom. Que honra. É uma fofa, você que é. Eu Oh, aqui me meu sinto Deus. honrada, Que é isso? né? E aí, assim, eu vou colocar. Eu vou tentar baixar o vídeo, tudo para colocar. E aí a gente coloca no direct. Quem quiser entrar em contato, né? Isso, Só entrar no Unio, que aí vai ter todas as informações do projeto, né? isso Eu aí. sou bem suspeita para falar, né? Não indico, não é muita coisa que eu indico, mas ficou lindo, né? Assim, o material ficou bem bacana, as meninas são fofas, então assim, Nossa, é, fica legal a mesmo. empresa que tem uma necessidade, né? Que percebe como é importante a gente valorizar, né? Valorizar o nosso colaborador, eu acho que essa é a hora, né? Para a gente passar essa situação mais rápido, né? Com mais eficiência, com mais saúde, né? Exatamente. É isso. Então Obrigada a tá. Um vocês, tá? beijo, boa Obrigada, noite. Cris. Você sempre está nas lives. Muito obrigada. Tchau, tchau para vocês. Boa Então tá, um noite. beijo, tchau.